gente. Então, vamos lá para a aula 1 e 2 de farmácia. Os materiais, as provas e etc. já estão no Drive. A minha prova eu vou responder só na revisão final, mas aí eu vou tentar sempre dar o conteúdo em duas aulas, tá? Então, aula 1 e 2 vão ser juntas, 3 e 4 juntas, 5 e 6, 7 e 8. Que aí acaba o conteúdo da primeira prova, tá? E aí sempre eu vou dar conteúdo 1 mais o 2 e a gente faz as questões já provas que são daquele assunto, tá? Então, a gente vai começar agora com a farmacologia dos eicosanoides e dos AINES, os anti-inflamatórios não esteroidais, né? Quando a gente fala de eicosanoides e dos AINES, a gente está falando de combater vias de inflamação, de dor, mais especificamente, né? Então, se eu falo disso, eu estou falando de fenômenos irritativos, né? De sinais de inflamação, de sinais cardinais de inflamação, calor, dor, rubor e perda de função, né? Edema e perda de função, são 5 sinais cardinais. Então, calor, rubor, dor, edema e perda de função, né? Então, o que é que eu quero com isso? Eu quero modular a inflamação e os moduladores inflamatórios, interleucina, citocina, fator de necrose tumoral, ácido araquidônico, né? E ou só agir na via da febre, por exemplo, né? Que são os antipiréticos, os analgésicos, tá? Então, os eicosanoides, minha gente, eles são mediadores químicos dos processos inflamatórios. Eles são sinalizadores celulares de dor. Então, Laisla, é uma coisa ruim? Não. A gente, para ter reparação, cicatrização, regeneração de tecido, obrigatoriamente precisa de inflamação. O problema é quando isso vira um distúrbio, porque o corpo ele não tem uma medida de até aqui é bom, até aqui vai me prejudicar funcionalmente, socialmente, laboralmente, no meu trabalho. O corpo não tem essa percepção. Então, o nosso corpo, né, ele acaba liberando fosfolipídios celulares, né, pela enzima fosfolipase A2, para que a gente produza ácido araquidônico e, através dele, leucotrienos, prostaglandinas. Então, as nossas grandes vias de bloqueio da dor ou eu bloqueio a fosfolipase A2, e aí é muito mais potente, porque eu bloqueio tudo. Eu bloqueio toda essa via aqui, ó. Ou, que é o menos potente, eu sou um bloqueador de ácido araquidônico, tá? E eu ainda posso ser mais específico, eu posso bloquear uma ciclooxigenase, tá? Então, quem bloqueia fosfolipase A2 bloqueia tudo, tá? Então, a gente geralmente não usa tanto assim não, porque, veja, se eu uso um glicocorticoide, ó, ativação da fosfolipase A2, se eu uso um glicocorticoide, daqui para baixo eu bloqueio tudo, tá? Então, é basicamente isso. Os AINES, ó, eles agem aqui na ciclooxigenase, entenderam? Então, a gente não usa glicocorticoide. A gente vai ver que tem algumas prejudica algumas funções, funções renais, pode dar síndrome de Cush. O exemplo, desculpa, a, digamos assim, o excesso, era essa a palavra que eu queria. O excesso de glicocorticoide pode dar Cushing, a síndrome de Cushing, né? Então, a gente não usa glicocorticoide para todo mundo, porque o glicocorticoide, ele mimetiza, ele imita o cortisol endógeno da gente, né? Mas se vocês lembrarem, o cortisol endógeno da gente, ele serve para nos acordar de manhã, para aumentar o metabolismo no geral. Se, né, eu dou muito glicocorticoide para esse paciente, ele pode ter exoftalmia, ele pode ter taquicardia, ele pode ter problema renal, né? Então, no geral, a gente dá AINE, tá? Então, lembrar disso. Então, os AINEs, eles podem ser seletivos e não seletivos, tá? Os não seletivos, eles bloqueiam COX-1 e COX-2, o que é um grande problema, porque COX-1, ela faz proteção renal, proteção gástrica e etc. Laisla, precisa decorar os nomes? Precisa, tá? Então, aspirina, que é o nosso AS, tá? Diclofenaco, que é o nosso Voltaren. Ibuprofeno, naproxeno, ácido fenefâmico, piroxicam, os cicãs da vida, meloxicam. E já aqui nos inibidores não seletivos, entra uma pergunta que vocês sempre fazem. Qual é a diferença de um diclofenaco sódico e de um diclofenaco potássico? É a mesma coisa? Não. A composição química não é a mesma, tá? E, assim, eles têm o mesmo fármaco ativo. O fármaco ativo é o diclofenaco, tá? Tem o mesmo mecanismo de ação, porque eles inibem COX-1 e COX-2. Tem o mesmo efeito analgésico, anti-inflamatório e antipirético. Mas eles têm
algumas diferenças. Por exemplo, se eu quero um fármaco de absorção mais lenta, né, que dura mais, assim, o pico de início de duração, de fato, é mais lento. Então, o efeito de duração, a duração é mais lenta. Para dor crônica, eu penso no sódico, tá? Eu decorei isso assim, preste atenção. Quem tem RAIS, né, hipertensão arterial sistêmica, que é uma doença crônica, não pode comer muito sal. Então, diclofenaco sódico, sódico de sal, tá? É para dor crônica, porque RAIS é uma doença crônica, tá? Então, tem um início mais lento, uma liberação mais lenta, dura mais o efeito, né? É mais prolongado. O diclofenaco potássico tem uma absorção mais rápida, um início de ação mais rápido e uma duração de efeito mais curta. Então, ele é muito bom para dor aguda. Entenderam, né? Os inibidores seletivos de COX-2 são ótimos. São os COX-CIBs, né? Então, celocopsib, etodolac, nimesulida. Nimesulida é muito bom para cabeça e pescoço. Então, amidalite, faringoamidalite, etc. Tá? E lembrar que os COX-2 são sempre preferíveis. Eles não vão dar dor gástrica, eu vou explicar já já. E os inibidores de COX-3, que aqui é sistema nervoso central, COX-3 é sistema nervoso central, paracetamol, que é o acetaminofeno. Então, se eu tenho uma dor de cabeça, é preferível dipirona, paracetamol, paracetamol, porque COX-3 está no sistema nervoso central, tá? Então, os efeitos, né, desses fármacos dependem do mecanismo de ação dele. Então, por que eu tenho um efeito anti-inflamatório? Porque os AINES, eles diminuem a liberação de prostaglandina, que inibe, desculpe, a vasodilatação e etc. O efeito analgésico, né, é a diminuição da geração da prostaglandina, então tem menos sensibilização dos nossos receptores, por exemplo. E o efeito antipirético é lá no sistema nervoso central que eu bloqueio as interleucinas. Interleucina que gera a liberação de prostaglandina. Se eu inibo interleucina, automaticamente a minha prostaglandina não é liberada. Porque o que é que dá febre? É a prostaglandina indo lá no hipotálamo. E o hipotálamo, ele é o quê? Ele é o termostato do corpo. Sem a prostaglandina ir lá no hipotálamo, eu não faço febre. Então, é por isso que a gente inibe a via da prostaglandina. Se vocês lembrarem aqui, ó, eu não lembro mais não onde é que tá, não. Não lembro mais não qual foi a figura. Mas se vocês lembrarem, são as interleucinas que estimulam a prostaglandina para ser liberada, tá? Então, ó, a COX-1. A COX-1, minha gente, no geral, ela tem função protetora e de manutenção, certo? Então, no geral, ela protege rim, estômago, eu não sei se tem aqui. Pronto, ó. Ela regula a perfusão renal pela PGE2, a agregação plaquetária e a mucosa gástrica. Então, se eu inibo o COX-1, eu tenho três grandes problemas. Risco de sangramento, porque eu inibo a agregação plaquetária. Risco de uma gastrite não infecciosa, né? E risco de isquemia renal, tá? Basicamente isso. Lais, e a COX-2? A COX-2, assim, não tem muita coisa não, sabe? Porque ela é do estado inflamatório. Então, ela está ativando só vias inflamatórias. A COX-1 é do estado fisiológico. Então, a COX-1 ela é constitutiva, ela é um elemento constitutivo, ela é uma parte da homeostase. A COX-2 é induzida por uma resposta inflamatória. Então, é por isso que a gente sempre usa, quando possível, inibidores seletivos da COX-2, tá? Que geralmente ela é ativada em tecidos inflamados, certo? Então, ó, algumas considerações importantes para a prova. A aspirina, lembrar que a aspirina, ela é o quê? Ela é um não seletivo de COX-1 e COX-2. Então, o mecanismo dela é específico para a agregação plaquetária. Ela inibe a agregação plaquetária, tá? Pode ser utilizada em dor e mialgia, mas não é bom, porque ela inibe a agregação plaquetária. Então, o risco de sangramento é muito alto. Então, você usa para profilaxia de AVC e infarto, para quem já teve AVC e infarto, ou tem um risco cardiovascular muito elevado, tá? Lembrar que ela faz efeito renal, como todo não seletivo de COX-1 e COX-2. Os AINES, né, que são inibidores de COX-1 e COX-2, os não seletivos, são utilizados para artrite, gota, no geral, a dor, né? Então, para febre, inflamação e dor. Mas lembrar que eles podem dar efeitos adversos renais, porque eles inibem COX-1, efeito gastrointestinal, como um todo não seletivo. Já os seletivos, minha gente, no geral,
eles são melhores. Por quê? Porque eles não vão mexer na via de agregação plaquetária, não vão mexer na perfusão renal e não vão dar desconfortos gástricos, né? Então, no geral, ela não vai precipitar tantos efeitos adversos, tá? O problema é os inibidores seletivos de COX-2, para quem tem risco cardiovascular elevado, você tem que ponderar. Por quê? Porque o principal efeito adverso é aumentar o risco de efeito cardiovascular. Tem um paciente que já tem, assim, pós-AVC e tem um risco cardiovascular elevado, talvez não seja tão interessante, tá? Mas, ó, garganta e odontologia nimesulida, cabeça e pescoço nimesulida. Miastenia graves, doença de Alzheimer, vou explicar já já, eu acho que aqui tem. Não tem não. Mas ela não cobra, não. Ela usa na gota. Existem alguns. Eu vou mostrar para vocês na prova, tá? Mas é basicamente isso. Miastenia grave, doença de Alzheimer, dor de garganta, tá? Basicamente isso. Os efeitos colaterais, no geral, como eu falei para vocês. Então, isso aqui são dos não seletivos. Úlcera, sangramento não seletivo, tá? Anemia aplásica, insuficiência renal, são todos dos não seletivos, tá? E o paracetamol, que é um inibidor de COX-2 que está no sistema nervoso central, tá? Então, discreta ação anti-inflamatória, totalmente irrelevante. Não é, a gente não usa para uma inflamação, a gente usa para dor de cabeça, principalmente é melhor do que de pirona, tá? E antipirético, tá? E não compartilha os efeitos gástricos ou plaquetários dos outros AINES, porque não é um não seletivo, né? Ele não é. A dipirona, minha gente, a gente não sabe muito bem o mecanismo dela, não, tá certo? Ela nem cobra isso. Também não apresenta atividade anti-inflamatória, mas é muito bom para dor e febre, tá? E os fármacos utilizados em gota. Isso aqui cai e caiu na minha prova, certo? Então é assim, ó. A gente tem, vocês têm que decorar basicamente 3 grandes fármacos. Se eu quero diminuir a síntese do ácido úrico, o halopurinol, certo? Diminuir. Se eu quero aumentar, né, a eliminação de ácido úrico, eu uso a sulfimpirazona, certo? E se eu quero inibir a migração do leucócito para articulação, a colchicina. A colchicina foi a que caiu na minha prova, tá? E ela vai cobrar bem específico. Ela vai colocar os 3 e ela vai cobrar bem específico. E se for para dor, aí é a glicocorticoide, mas tem que saber. Então, diminuição de ácido úrico, allopurinol, se for a eliminação, a sulf, e se for inibir a migração de leucócitos, colchicina, tá? Os fármacos anti-enxaquecas, então você pode começar com analgésico comum, mas tem os profiláticos, né? Existem os abortivos e os profiláticos. Então, por exemplo, eu posso usar um beta-adrenérgico, eu posso usar um antidepressivo tricíclico, uma clonidina, depende muito, você vai testando. Não existe uma regra clássica, porque existem várias enxaquecas e várias cefaleias, com aura, sem área. É só para vocês saberem que esses fármacos podem ser utilizados. Mas a amitriptilina, que é um antidepressivo tricíclico, é um dos que ela mais gosta, viu? Os prostanoides, no geral, né? Então, a gente usa alguns que vocês têm que saber. Então, tromboxano A2, que está presente principalmente na plaqueta, tá? O PGF2-alfa, ela cobrou na minha prova. O que é que ele faz, no geral? Ele produz contração do útero, né? Então, agonista de PGF2-alfa, para aumentar a contração do útero dessa mulher. PG2, né? Ele atua no mastócito e ele causa inibição da agregação plaquetária. Então, a gente pode ativar ele quando eu quero prevenir uma trombose, certo? Um PGI2, por exemplo, ele inibe a agregação plaquetária também. Então, no geral, o PGE2 ele é o mais importante, assim, tá? Inclusive, foi o que caiu na minha prova. Deixa eu ver se foi esse. Foi esse, que ele tem basicamente, né, ele é basicamente um intermediário de reação inflamatória, certo? É isso. Então, no EPI1, ele faz contração do músculo liso, no EP2, ele também mexe na via vascular e gastrointestinal, não que um não faça, mas a vascular é no 2. E no 3, inibição da secreção gástrica, tudo que é gastrointestinal. Mas ela não cobra específico, não. Ela só quer que você saiba que são vias de inflamação. Eu vou mostrar na prova para vocês, certo? Deixa eu dar aula 2 que eu mostro para vocês como é que isso cai. Ó, da aula 2,
Coisa que vocês mais têm que saber aqui são decorar mesmo os fármacos de primeira e de segunda geração. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é que a histamina, minha gente, ela é um mediador inflamatório, tá? Então, ela é um mediador de hipersensibilidade, de contração, de estimulação cardíaca, blá, 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 blá. Então, existem vários tipos de histamina. Existe H1, H2 e H3, tá? H3, certo? É igual a COX-3, só existe no sistema nervoso central. Então, a gente não se preocupa com ela, não precisa, certo? No geral, a gente vai priorizar H1, tá? Então, pulmão, o que é que H1 dá? Broncoconstrição. No músculo liso vascular, eritema, né? Porque ele pode causar dilatação ou venoconstrição. Dilatação é nas artérias e venoconstrição nas veias. No endotélio, edema, aumenta a permeabilidade vascular. A gente torce o tornozelo, ele incha por conta disso também. Nos nervos periféricos, sensibiliza, então, prurido e dor. E no coração, pequeno aumento da atividade cardíaca, mas aí já é o H2. Como é que eu decorei isso? O coração bate em 2 tempos, tá. Então, o receptor de histamina é o H2, certo? E no estômago eu tenho 2 padrões. Ou eu estou com fome, ou eu estou saciada. Então, também é H2. É assim que eu decorei. H3 é sistema nervoso central, assim como COX-3. E coração bate em tá, H2. E estômago eu sempre estou ou com fome ou saciada. O resto, H1. É assim que eu decoro as coisas, tá? Então, os fármacos antihistamínicos, eles querem reduzir a broncoconstrição, reduzir o edema, certo? Reduzir a secreção de ácido gástrico, porque, veja, a gente, né, como a gente tá sempre cheio ou com fome, a gente aumenta a secreção de HCl. Para quem tá com uma úlcera, com a pirose, com a doença do refluxo gastroesofágico, isso não é bom. Então, quando eu estou com essas doenças, eu inibo a secreção de ácido graxo pelo H2, certo? Então, ó, antihistamínicos, minha gente. Prometazina, por exemplo, na pele, uma pomada. Qual é o efeito dela? O prurido. Se é na pele, se não é coração e não é estômago, então isso aqui é, como é que se diz? A histamina tipo 1, tá? Vocês não precisam decorar tipo não. É tipo assim, tipo 1, 2 e 3. Decora na minha dica. Só decora H2 e H3, o resto é H1, tá? Então, os de primeira geração, eles atravessam a barreira hematocefálica, então eles dão sedação, porque eles vão para o sistema nervoso central, certo? Então, eles são sedativos, dão tonturas, efeitos anticolinérgicos e eles bloqueiam receptores H1, tá? Basicamente isso, tá? A gente usa em anafilaxia, rinite, urticária, conjuntivite. E, no geral, é o Dramin, né? Que é o Dramina, termina em mina, a prometazina e o Dramin, então, drinato, Dramin. Tudo que tem dri, dra, vocês lembram disso? É assim que eu decorei para a minha prova. Leslie, aqui tem di, não é dri, tá? Se é dri, dra, Dramin, lembra disso? É primeira geração. Tá? O H1 de segunda geração não tem DRI, não tem DRA, tá? Então, eles não atravessam a barreira hematocefálica e eles não dão um efeito sedativo, porque eles são menos lipossolúveis. Então, eles são melhores, tá? Loratadina, desloratadina, hebastina, fexofenadina, tá? E os fármacos H2, que são as dinas, todas as dinas, cimetidina e ranitidina, é o que ela mais cobre em provas, tá? São antagonistas H2, então reduzem a secreção de HCl no estômago e a gente usa para a doença do refluxo gastroesofágico, azia, tá? Deixa eu mostrar para vocês como é que isso cai em prova. Ah, Laisla, mas tem algumas coisas que você não falou muito bem, porque não cai, minha gente. Aprenda que a gente não. Se a gente for estudar tudo ao pé da letra, vocês vão endoidar. A gente tem que estudar o que é importante. Vou mostrar para vocês como cai. Olha essa. Um alergologista examina um homem de 43 anos, motorista de caminhão de longas distâncias. Então, é um motorista de caminhão, certo? Que se queixa de rinite alérgica. Você não passa nenhum de primeira geração, porque ele pode dormir no volante. O de primeira geração tem efeito sedativo. Então, aqui, ó, corto essa. Deixa eu ver. H2, como eu falei para vocês, é estômago, então corto essa, não quero essa, né? Prometazina não é um de segunda geração, é um de primeira geração, mostrei para vocês. Ó, tudo que tem dra, dre, dri, não é de segunda geração,
tá? É de primeira geração, então corto essa também. Então, desloratadina de segunda geração, que não dá efeito sedativo, tá? Deixa eu ver. Ó, um homem, essa aqui, essa 4, de 45 anos, apresenta aumento do peso de massa corporal, ganhou peso, certo? Tem estrias, acne facial, glicose elevada. O paciente faz uso de dexametasona. Dexametasona, minha gente, é um glicocorticoide. Como eu ensinei para vocês, quando a gente usa muito glicocorticoide, eu posso desenvolver síndrome de Cushing. Falei isso na aula, tá? Fácil, fácil. Próxima. Um homem após um infarto conversou com seu cardiologista. Aí, qual dos medicamentos é eficaz na redução do risco de infarto? E, gente, se vocês errarem o negócio, eu bato em vocês. O AS, né? A aspirina. Falei isso na aula. Através da inibição da COX-1. Veja, ele inibe COX-1 e 2. Mas a inibição da agregação plaquetária é através da COX-1, certo? Aí, qual o efeito colateral esse paciente vai ter, certo? Sonolência? Não, certo? Porque ele está falando desse fármaco aqui, da aspirina, tá? Enxaqueca não, constipação não e não, tá? Então, ele vai ter o quê? Uma gastrite, tá? Ele vai ter uma gastrite. Por quê? Porque a COX-1, ela é protetora gástrica. Como é que você pode manejar isso? Você pode colocar um antihistamínico, bloqueador antagonista de H2, como a cimetidina, como a gente falou em aula. Porque ele está pedindo aqui, ó, um antihistamínico que poderia manejar esse efeito colateral, tá? 5, para a gente fechar essa prova. Sobre a farmacologia dos eicosanoides. Primeira, os AINES não seletivos são contraindicados para paciente com doença renal grave. Verdade, né? Porque dá injúria renal aguda. 2. Os AINES e os corticoides são alternativas eficazes para o manejo de artrite por gota? Sim, porque quando eu mostrei por gota, tem os que aumentam a eliminação, que diminui a produção de ácido úrico, que inibe a migração do leucócito para a articulação, como a colchicina, mas também tem o manejo da dor. No manejo da dor, ou é corticoide ou é AINE, verdadeiro. Os glicocorticoides ligam-se a receptores de membrana acoplada à proteína G, aumentando a produção de eicosanoide? Não, minha gente. Eu diminuo a produção de eicosanoide, que é um mediador inflamatório. 4. O tratamento de enxaqueca inclui analgésicos, comuns como paracetamol, que pode ser associado à cafeína devido à ação vasodilatadora. Posso ter cafeína, amitriptilina, posso ter várias coisas, como eu falei para vocês. Existem várias enxaquecas, várias cefaleias, etc. Então, 1, 2 e 4. Aqui vocês não vão saber porque são conteúdos que vocês não têm ainda, tá? Deixa eu pegar outra prova para fazer aqui. Com a chegada do período de chuvas, o motorista de Uber está se queixando de questões de alergia. Aí, qual é o antialérgico que você vai colocar para ele se ele trabalha até de madrugada? Tudo que tem DRI, DRA é de primeira geração, então é sedativo. Cimetidina é H2, serve para estômago, e prometazina é um de primeira geração. Então, a resposta, desloratadina, né? Isso aqui vocês não tiveram ainda. Tramadol, vocês não tiveram aula sobre isso. Haloperidol, vocês não tiveram aula. Isso aqui vocês não tiveram aula. Pax.
Então, vamos lá fazer essa 11 aqui. Sobre o assunto dos AINES, né? Primeira, o ácido acetil salicílico, que é a aspirina, o AS, bloqueia reversivelmente a COX-1 e 2. Falso, gente. Ele bloqueia irreversivelmente, tá? Porque se fosse reversivelmente, ele não seria eficaz no tratamento da profilaxia de AVC e infarto. Não faz nem sentido. Diclofenaco, ibuprofeno e naproxeno são exemplos de AINES não seletivos, enquanto celecoxib, etodolac e mesolida são seletivos para COX-2, verdadeiro. Os inibidores de COX-2 ou COX-CIBs foram desenvolvidos na tentativa de inibir a COX-2 sem afetar a COX-1, verdadeiro. Então, a 2 e a 3 estão corretas. E a outra que eu vi que dá para fazer é essa aqui. Sobre o AS. Sobre a aspirina, né? O AS. A aspirina inibe irreversivelmente a COX plaquetária, de modo que o efeito antiplaquetário dura de 8 a 10 dias. Verdadeiro. A 2. A ação antiplaquetária da aspirina contraindica o uso de aspirina em pacientes com hemofilia. Sim, hemofilia é uma doença que você sangra muito. Se você já sangra, você não coloca essa no paciente, senão o paciente vai morrer de sangrar, né? 3. O AS diminui a incidência de ataques isquêmicos transitórios, angina estável e trombose. Até aqui, verdadeiro. Através do aumento de tromboxano A2. Gente, o tromboxano A2 ele é um pró-agregante. Então, não aumento o tromboxano A2, eu diminuo o tromboxano A2. Falsa. Apesar da inibição de COX-1, a aspirina não afeta, o que eu falei para vocês, de PGE2 e PGI. Está dizendo que não afeta PGE2 e PGI, que regula perfusão renal e proteção gástrica, respectivamente. Falso. Por que é falso, Lázaro? Veja, aprendam comigo. PGE2 é proteção, certo? Gástrica. Já a PGI, certo? A PGI2 é do rim, tá? Então, PGI2 é do rim. Basicamente isso. Então, PGE2, proteção gástrica, dá uma proteção renalzinha também, tá? Mas é a PGE2 que ela da proteção da mucosa gástrica, tá? Basicamente isso, né? Por isso que está errado. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. O resto vocês não viram ainda, que é Parkinson e etc. Então é isso, minha gente. As aulas vão ser assim, sempre conteúdo, frisando que é importante, porque essa prova são muitas doenças. Então é gota, vai ter Alzheimer, vai ter antidepressivos, antipsicóticos, né? Vai ter muita coisa. Então, eu tô dando que vocês precisam saber mais detalhado, tá bom? Qualquer coisa me perguntem e todos os conteúdos já estão na parte do Drive.